Estamos aqui para a glorificação do nome do Senhor. Nós estamos aí com o nosso estudo com o tema de eleição e predestinação, e nós vamos dar sequência aqui. Meus irmãos, o que eu quero chamar a atenção de vocês é sobre o tocante. Nós queremos saber no tocante à eleição e à predestinação. Meus queridos, deixa eu trabalhar com vocês aqui. Então, nós vamos trabalhar no tocante à eleição e à predestinação. Para um pouquinho aqui, né? Deixa eu parar aqui. Agradecer a Deus, porque o irmão Ivaldino está ali, acabou de chegar, né? Né, irmão Ivaldino? Que Deus abençoe. Bem-vindo à sua casa. Amém? O pai estava com saudade. Que Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. No tocante à eleição e à predestinação, então a gente vai ver que podemos aplicar a analogia de um grande navio viajando para o céu. De um grande navio viajando para o céu, né? Deus escolhe o navio. Quem é o navio? Quem é o navio? 1, 2, 3 já. Quem é o navio? A igreja. Então nós somos o navio, né? Nós somos o navio para ser sua própria nau. Então Deus escolheu a igreja para ser a sua própria nau. Então a gente olha aqui dentro do contexto e a gente vê aqui, Cristo é o capitão e piloto desse navio. Então Cristo é o capitão e o piloto deste navio. Todos os que desejam estar neste navio eleito, né, pode fazê-lo mediante a fé viva em Cristo, né? Então nesse navio, nessa embarcação, né, que é a igreja, só vai entrar aqui aqueles que tiverem uma fé viva em Cristo Jesus nosso Senhor. Está entendendo? A gente tem que passar a crer em Jesus para adentrar aqui. Aí a gente olha aqui, né? A gente olha aqui, enquanto permanecerem no navio, acompanhado do seu capitão, estarão entre os eleitos. Está entendendo? Estarão entre os eleitos. Então não pode sair do navio. Não pode sair desta embarcação. Tem que permanecer na embarcação, e o capitão, que é Jesus Cristo, né, ele vai estar ali na nau. Não é isso? A Bíblia Sagrada nos fala, no Salmo de número 46, diz assim: Deus está no meio dela e não será abalada. Então, Jesus está no centro da igreja. Jesus está no centro da igreja. Aí a gente olha para o contexto aqui, né? A gente vai ver aqui, tem a fé viva em Cristo, passou a ter essa fé viva em Cristo. Aí enquanto permanecer no navio, acompanhado do seu capitão, estarão entre os eleitos. Então, deixa eu dizer algo para vocês aqui. Aqui a gente vai ver aqui, que, por exemplo, assim, quem é que faz parte desta eleição? Quem é que faz parte dessa eleição? É aqueles que estão no corpo de Cristo. É aqueles que estão no corpo de Cristo. Saiu do corpo de Cristo. Não faz parte da igreja. Aleluia. Não faz parte das atividades da igreja. Entendeu? Automaticamente, né, não faz parte mais desse navio. Não faz mais parte da igreja. Aí a gente olha para uma coisa aqui, que é bom a gente entender isso aqui, né? Aqui diz assim: e estarão entre os eleitos. Caso alguém abandone o navio e o seu capitão, deixará de ser um dos eleitos. Então, automaticamente, irmão, né? Quem é que faz parte deste navio? Né? Aqueles que estão em comunhão com Cristo. Aqueles que estão em comunhão com Cristo. Aqueles que estão em comunhão com a igreja. Existe um negócio de algumas pessoas se afastar
as pessoas se afastam da igreja, e automaticamente elas acham que vivendo em casa e que lendo a Bíblia e que orando e não fazer parte das atividades da igreja, que elas estão no corpo de Cristo. Não, irmão, desde que ela decidiu sair do navio, ela já não faz parte da eleição. Saiu fora do navio, já não faz mais parte da eleição. Aí a gente olha para o contexto, vamos para frente mais um pouquinho. Aqui diz assim: a predestinação concerne ao destino do navio e ao que Deus preparou para quem nele permanece. Então a gente vai ver aqui que tanto a eleição como a predestinação concerne ao destino do navio e aos que Deus preparou para quem nele permanece. Então a gente vai ver aqui, Deus convida, né, todos a entrar a bordo no navio eleito mediante Jesus Cristo. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo vai dizer, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, ele diz: Deus quer que todo homem seja salvo e chegue ao conhecimento da verdade. É o propósito de Deus. Aleluia. O amor de Deus, ele não abrange somente uma quantidade de pessoas, não, né? Em João capítulo 3, versículo 16, diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus, o propósito de Deus, o amor de Deus, entendeu? Ele amou o mundo, aleluia. E o desejo de Deus era que todos entrassem neste navio. Aqui tem espaço, aleluia. A graça de Deus não tem medida, a graça de Deus, ela é esplêndida. Esse navio tem espaço, era o desejo de Deus. Só que daí a gente olha aqui e a gente vê, né, dentro do contexto em que nós estamos, a gente vê aqui, aqui diz assim, concerne ao destino do navio e aos que Deus preparou para quem nele permanece. Deus convida a todos a entrar a bordo do navio eleito, mediante a Jesus Cristo. Então, ninguém entra, aleluia, ninguém entra neste navio, ninguém vai entrar, aleluia, na igreja eleita, e essa igreja não é a igreja de hoje, não é a igreja do século XIX, não é a igreja do século XIX, é a igreja de todos os tempos, os salvos de todos os tempos, entendeu, meus irmãos? Os salvos de todos os tempos. Aí a gente olha aqui, né? A gente vê aqui, entrar a bordo do navio eleito mediante a Jesus Cristo. Então ninguém entra no corpo de Cristo. Ninguém faz parte da igreja sem primeiro não passar por Jesus Cristo. Sem não passar por Jesus Cristo. Aleluia. O que Jesus diz no Evangelho de João? Eu sou a porta, e quem entrar por mim, salvar-se-á. Eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. Aí a gente olha aqui e a gente vê, aqui diz assim: para os arminianismos, um homem pode deixar de ser salvo caso peque e não se arrependa e não persista nas boas obras. Então aqui nós como pentecostais, 83% dos pentecostais, eles seguem aqui a doutrina de Jacó Armínio, que foi um dos reformadores. Quem era Jacó Armínio? Jacó Armínio era discípulo, né, de João Calvino. Ele era discípulo de João Calvino. Então a gente vai ver aqui, né, o que ele diz. Se um homem está em Cristo e leva uma vida plena no Espírito Santo, vive uma vida de santificação, então permanece no navio, vai continuar dentro desse navio. Mas se o homem não tem uma vida de prudência, não tem uma vida de vigilância, leva uma vida espiritual, de qualquer maneira, irmão, não faz parte do navio. Por isso que para fazer parte do navio aqui, oh aleluia,
a Bíblia Sagrada nos fala, a palavra de Deus nos diz assim, que nós temos que acreditar que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nós vamos olhar o apóstolo Paulo, quando a gente adentra aqui na epístola de Paulo escrita aos Efésios, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Irmãos, deixa a ira, deixa a cólera, deixa a blasfêmia. Paulo está dizendo, deixa a gritaria. Ele diz assim, deixa a gritaria. E você vai entrar nas epístolas de Paulo, nas epístolas do apóstolo Pedro, uma grande recomendação da parte de Deus para nós fazermos parte da igreja eleita. Porque tem pessoas levando a vida de qualquer maneira. Tem pessoas levando a vida de qualquer maneira e eles falam, não, eu sou igreja, eu sou noiva, eu sou igreja, eu sou noiva. Não, irmão, não. A gente tem que entrar pelo processo da santificação. O que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Nós precisamos entender isso aqui. Aí a gente vai ver aqui que para os arminianos, né, a gente vai ver que um homem pode deixar de ser salvo caso peque, não, aleluia, e não se arrependa, e não persista nas boas obras. Entendeu? E quando se trata de boas obras aqui, as pessoas acham que é dar cesta básica, dar roupa usada para alguém, dar um prato de comida para alguém, um copo d'água. Não, isso aqui é ser hospitaleiro, entendeu? Isso aqui é algo que as pessoas normal fazem, tanto cristão como ímpio. As pessoas fazem, colocam no banco, na época do frio, caixa, nas lojas, né, para ajuntamento de algo, que é de brusas, agasalho. Isso é um trabalho que as pessoas fazem. Nós estamos vendo aqui algo, irmãos, aqui deixa assim, ó, bem claro, e é bom a gente aprender. E não persista nas boas obras. As boas obras é nós andarmos debaixo do amor de Deus. Andarmos com o quê? Com uma vida transparente. Nós precisamos ter uma vida transparente, irmão. Quando a gente passar pelas ruas da cidade, não é a veste, não é as vestes que põe de santo, não é porque eu ando de social, não é porque eu ando disso ou daquilo, não é por aí não, não é por aí não. Aqui o texto, ele nos deixa bem claro, nós andarmos, aqui diz assim, não persiste nas boas obras. O que Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 1? Que nós temos que andar digno da vocação que fomos chamados. Fomos chamados para quê? Para ser santo. Fomos chamados para quê? Para ser santo. Nós fomos chamados para ser santo. Oh, aleluia. Nós vamos trabalhar isso aqui para frente, com bastante esforço, bem explicadinho, versículo por versículo. Eu coloquei para vocês, para a gente entender isso. Porque tem uns crentes por aí que andam até bem vestido, mas a boca é imunda. Entendeu? A boca é imunda. As atitudes, compra não paga, fala mal de todo mundo, briga no posto de saúde, briga no mercado, briga no trabalho, entendeu? Briga no trabalho, fala mal da mãe, fala mal da sogra, fala mal de todo mundo e põe uma roupona e sai, aleluia, 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 entendeu? Mas não tem boas obras. E a boas obras aqui é andar digno da vocação que tu foi chamado. Tu foi chamado para ser o quê? Santo. Nós fomos chamados para ser santo. Então, quem somos nós como igreja? A igreja é aqueles que foram tirados de dentro para fora. De dentro para fora. Nós fomos tirados de dentro do mundo para fora. E agora, Paulo diz, aleluia, em 1 Coríntios, né, 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17. Portanto, agora quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Quem somos agora? Agora somos um novo homem. Quem é agora? Uma nova mulher. Quem é agora? Uma nova moça, um novo rapaz. Mas e daí? Agora eu não vou mais eu não vou acompanhar a tradição do meu pai, da minha mãe, da minha sogra, do fulano, do lagoano, do pernambucano, do sergipano. Não, agora eu vou me assemelhar ao meu Senhor, que é Jesus Cristo. Eu vou imitar a Cristo. Pastor, e como imitar a Cristo? Ele disse, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Aleluia. Nós vamos assemelhar a Cristo. O processo de boas obras.
o processo de boas obras. Ah, meus queridos, aleluia, não temos dificuldade para isso, porque a palavra de Deus nos fala que o Espírito Santo ele foi derramado na igreja. Não tem como um crente dizer que ele não consegue chegar aonde Deus quer que ele chegue. Não tem como, a não ser que não se esforce, a não ser que não quer ser crente mesmo, não quer fazer parte da igreja eleita. Não quer fazer parte da igreja eleita, vai fazer o quê? Se a Bíblia diz que não é para mentir, ele mente, então ele não faz parte da igreja eleita. A Bíblia diz que a Bíblia diz que não é para cobiçar nada que os outros treinem, nem a carro, nem a casa, nem a jumenta, nem os bens materiais, mas está cobiçando, irmão. Mas a Bíblia não fala em Hebreus capítulo de número 12, versículo 1, deixando todo embaraço e o pecado que de tão perto nos arrodeia, deixando todo embaraço. Oh, aleluia! Até quando você vai andar assim? Porque Paulo, o valentão, o que batia, o que arrastava pelos cabelos, o que prendia crente, agora ele diz: estou crucificado com Cristo. Aleluia! Estou crucificado com Cristo. Nós precisamos entender isso como o projeto, aleluia, né? Nós estamos aqui dentro do projeto da eleição, né? O nosso estudo, o tema, eleição e predestinação. Aí já o calvinismo entende que que todo o processo de salvação é uma ação divina. Uma pessoa não pode fazer nada para se salvar ou deixar de ser. Essa é um pensamento, uma visão o quê? Calvinista. Nós estamos com a visão arminiana. Jacó, Armínio. Nós não estamos com a visão calvinista. Então, o que os calvinismos, né? O que a doutrina, o ensinamento calvinismo diz? Entende que todo o processo de salvação é uma ação divina e uma pessoa não pode fazer nada para salvar, para ser salva ou deixar de ser. E daí? Então já está predestinado, né? E o que eles falam? Deus já predestinou um lá na eternidade para ser salvo e outros para ser condenado. Uns para ser salvo e outros para ser condenado. Mas a gente discorda dessa ideia. Viu, meus irmãos? Amém? Nós discordamos desta ideia. Ainda o Espírito Santo mora no seio da igreja. Santifica. Se tem alguém que ainda não se sente na posição de eleito, ele quer te colocar no corpo de Cristo aqui nesta noite. Ele quer nos colocar alguém no corpo de Cristo aqui nesta noite. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos prosseguir aí, né? Aqui diz assim: a predestinação significa decidir de antemão e se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, a igreja verdadeira. A igreja verdadeira. A predestinação abrange o que acontecerá ao povo de Deus. Todos os crentes genuínos em Cristo, Deus predestina seus eleitos a serem. Então vamos parar por aqui. Então nós vamos ver aqui, a predestinação significa decidir de antemão. Então, por exemplo, então nós vamos aqui, a igreja eleita, vocês viram aqui que é o quê? O navio, sim ou não? O navio, né? Então todos que desejar entrar neste navio, desse navio, a tua escolha não foi de agora e não foi momentânea, Deus já te escolheu na eternidade. Deus já te escolheu na eternidade. A escolha é soberana de Deus. Então o que Paulo, né, o apóstolo Paulo vai dizer? Antes que tudo fosse existir, antes que tudo fosse criado, Deus já tinha te escolhido. Deus já tinha nos escolhido. Oh, aleluia, Deus já tinha nos escolhido. Aí a gente vai ver aqui, né? Aqui diz, Deus decidiu de antemão. Deus decidiu de antemão. E se aplica aos propósitos de Deus, incluso na eleição. A eleição é a escolha, né? É a escolha feita por Deus em Cristo. Então, tá bem. Então, a escolha é feita por Deus em Cristo. Então, automaticamente, quem é que me leva a crer em Cristo? O Espírito Santo. Jesus diz no Evangelho de João que o Espírito Santo testificaria dele. Está entendendo?
A gente passa a crer em Jesus através do Espírito Santo. Aí eu recebo Jesus. Eu acabei de receber Jesus, aleluia. Agora eu já passei a estar em Cristo. Eu já passei a estar em Cristo. Oh, aleluia. Aí eu estou em Cristo. Aí vem para nós as doutrinas, a qual nós somos ensinados. Porque todo dia nós estamos aqui, se nós estivéssemos aqui todo dia, nós seríamos lapidados todo dia. Nós seríamos limpos pela palavra todos os dias, nós seríamos limpos pela palavra. Mas aí o que acontece? A gente vai ver, a escolha foi feita por Deus, em Cristo, de um povo para si mesmo. Quem é esse povo? A igreja eleita de todos os tempos. Quem é essa igreja? A verdadeira igreja que anda dentro dos padrões bíblicos. Essa é a verdadeira igreja, que anda dentro dos padrões bíblicos, que não desvia para a esquerda e nem para a direita. É uma igreja obediente, é uma igreja de temor, é uma igreja séria, é uma igreja que alguém olha para ela e não vê ela, aleluia, no exterior, mas vê ela no interior. Aleluia. Não olha para ela pelo exterior, mas olha para ela no interior. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Aí a gente olha aqui, né? A igreja verdadeira. Qual é a igreja verdadeira? Todo mundo diz que a igreja dele é verdadeira. Nem vou falar o nome aqui porque é antiético. Você vai lá numa igreja, o pastor diz, essa aqui Jesus reina. Então nas outras não reina, né? Na dele reina e nessa não reina. Aí você vai no outro lugar, diz assim, aqui só a nossa igreja e o nosso batismo salva. Não, irmãos, não, tira isso da cabeça de vocês. Aleluia, de muitas igrejas aí, que você passa até e olha para a porta dela, e você acha, mas aqui o povo está desfrutando do mundo, mas lá dentro tem remanescente. De lá de dentro Deus vai escolher alguém. Lá tem alguém que zela pela palavra, tem alguém que zela pelo nome dele, tem alguém que zela pela conduta dele, tem alguém que ama a Cristo verdadeiramente. Está escondido lá, mas está lá. Aí a gente olha aqui, né? A predestinação abrange o que acontecerá ao povo de Deus, todos os crentes genuínos em Cristo. Aí o que acontece? Entrou na igreja pela eleição. Entrou na igreja pela eleição. E agora, a predestinação. A predestinação. O navio tem um destino. E qual é o destino do navio? Qual é o destino do navio, igreja? Parece que vocês estão mais cansados do que eu. Hein? Fiquei o dia inteiro estudando. O destino desse navio é o céu. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O destino é o céu. Entrou pela eleição, né? Aí tem a predestinação, que é o céu. A predestinação, que é o céu, né? Vamos prosseguir aqui. Deus predestina os seus eleitos a serem... O negócio aqui não quer andar. Dá um tempo aí, irmãos, que já complicou o negócio aí. Parece que... Vamos lá. Aí diz assim, chamados, Romanos capítulo 8, versículo de número 30. Então, nós somos o quê?
chamado. Nós fomos chamados a entrar onde? Na igreja eleita. Nós fomos chamados para entrar na igreja eleita. Olha aqui, chamado e os predestinou, a esses também o chamou. E aos que o chamou, a esses também justificou. E aos que o chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Isso está em Romanos, capítulo de número 8 e o versículo de número 30. Então, o que acontece aqui com o apóstolo Paulo? Ele está escrevendo aqui aos irmãos que estavam ali em Roma, no capítulo 8, no versículo de número 29 de Romanos. Ele está falando aqui a respeito do predestinar, a eleição. A gente vai ver aqui que nós fomos chamados. Quem nos chamou? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E o Espírito Santo nos levou a adentrar onde? No corpo de Cristo, a igreja. Ou aleluia. Aí nós fomos chamados para quê? Olha o que diz aqui. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou. Então agora, meus queridos, você foi chamado, agora você está em Cristo, você é nova criatura. E o que acontece depois que a gente está aqui dentro? A gente é justificados. Nós somos justificados. E o que acontece quando nós somos justificados? A culpa é tirada. Agora não tem mais condenação. Agora não existe mais condenação. E aqui diz assim: depois de justificado, nós somos o quê? Glorificado. Oh, aleluia! Ele também nos glorificou. Aleluia! E é bom nós aprendermos, sobre esse chamado. Chamado por quê? A maioria das pessoas fica, mas eu fui chamado por quê? Qual é esse chamamento? Nós fomos chamados para ser santo, nós fomos chamados para ser irrepreensível, nós fomos chamados para ser salvo, nós fomos chamados para entrar, para ir morar no céu com Ele eternamente. Oh, aleluias! Glória a Deus! Aqui diz assim, esta miraculosa consumação, aqui diz assim, planejada na eternidade, realiza-se em nossos corações, crente, com a promessa de terminar entre louvores, no estado de santificação, aqui de glória e no além. Então o que acontece? Então essa chamada de Deus é algo em nossas vidas, o quê? De um milagre. Foi um milagre de Deus para nossas vidas. Aí a gente vê que aqui foi uma consumação, planejada. Então Deus planejou tudo lá na eternidade, tudo foi bem planejado. Aí diz assim, realiza-se em nossos corações, crente, com a promessa de terminar. Então todo crente que é eleito, irmão, não para no meio do caminho, não quer desviar, não quer ficar andando por aí. Não, ele quer permanecer fiel até o fim. Ele quer permanecer fiel até o fim. Aí a gente vai aqui ver, aqui vai, entre louvores, no estado de santificação, servir a Deus, adorar a Deus, obedecer a sua palavra, levar uma vida reta diante de Deus, não é jugo para Ele, não é peso, oh, aleluia. Ele vai ver aqui que a santificação para Ele é uma obra do Espírito Santo, é o Espírito Santo separando Ele das coisas do mundo, entendeu? Separando Ele dos prazeres mundanos. Aí a gente olha aqui, essa alegria que tem no crente aqui nesse mundo, sofrendo, padecendo, sendo insultado, pagando um preço muito alto, porque quem leva a Deus, quem leva a sua vida a sério diante de Deus, ele paga um preço, está entendendo? Ele paga um preço. Só que a alegria que ele tem de saber que Jesus vai voltar e ele vai morar com Cristo, porque ele já está no navio, está na embarcação, oh aleluia, a mesma alegria que ele sente aqui na terra, ele vai sentir no além com Cristo, a mesma alegria. Por isso a palavra de Deus nos fala, Jesus diz em João 15, a alegria que permanece, oh aleluia. Você pode ficar moribundo, você pode angustiar, porque você é ser humano, você pode ficar entristecido, mas há uma esperança dentro do teu coração, aleluia, que Jesus foi preparar lugar, e ele disse, levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também, é promessa de Cristo.
para a sua igreja. Vamos prosseguir aqui. Aqui diz assim, ó, letra B, vamos entrar aqui pela letra B. Justificado, deixa eu trabalhar com vocês aqui, justificado. Romanos 3:24 diz assim, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aí a gente vai ver a interpretação do texto, noutras palavras, somos declarados inocentes em troca de nada. O que foi que aconteceu? Então nós éramos pecadores ativos, sim ou não? Nós éramos pecador ativo. Aí de repente, aleluia, Jesus foi lá na cruz do Calvário, derramou seu sangue, morreu por nós, e agora nós cremos nele. Oh, aleluia, nós cremos em Jesus Cristo. E agora nós somos o quê? Inocentado. Aquela culpa. O que Paulo fala aos Colossenses? Né? Nós tínhamos uma duplicata de uma dívida com Deus. E Cristo na cruz rasgou essa duplicata. Para Paulo dizer quem os condenará, aleluia, é porque nós fomos justificados. Nós fomos o quê? Justificados. Aí aqui a gente olha para dentro do contexto aqui, somos declarados o quê? Agora inocentes. Em troca de nada Jesus fez isso. Em troca de nada. Ele foi lá na cruz do Calvário. Oh, aleluia, derramou o sangue dele inocente, para que tu estivesse aqui hoje justificado. Para que nós estivéssemos aqui hoje justificados. Aí a gente olha para o contexto, a gente vê, aqui diz assim, sem preço. Isso não teve preço. É só em virtude do amor imerecido de Deus para com os pecadores. Foi somente por causa disso, né? A gente vai ver aqui, em virtude do quê? Do amor de Deus. Por que Deus fez tudo isso? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26 diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Oh, aleluia, este amor de Deus não foi pelos animais que foram destruídos no dilúvio, não foi por outras coisas, pelas catástrofes, pela destruição, né? Destruição do universo, que o ser humano tenta destruir, não, pela imagem e semelhança dele. Nós somos a imagem, todo este trabalho, todo este amor, todo este derramamento de sangue, todo esse trabalho de restauração, de restaurar o homem e trazer o homem de novo à comunhão com Deus, em troca do quê? Oh, aleluia, de nada, mas ele fez isso por amor, porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Oh, aleluia. A gente vê aqui, dentro do contexto, por causa deste novo método de ajustamento com Deus, os pecados dos homens no passado foram esquecidos. Meus irmãos, que obra de Deus tremenda, né? As pessoas nunca esquecem os teus feitos. Por onde tu passar, alguém vai estar lembrando do teu passado. Por onde você passar, era assim, fazia assim, falava desse jeito, era daquele jeito. As pessoas nunca vão esquecer. Mas o mais importante é que o céu não se lembra mais. Aleluia. O céu não se lembra mais. Nós já estamos aqui justificados. Aleluia. Nós já estamos aqui com a nossa veste branqueada no sangue do Cordeiro. Tudo mudou para nossas vidas espiritual. Aí a gente vê aqui, né? A gente vê aqui o ajustamento com Deus. Os pecados dos homens no passado foram esquecidos. E o do presente tem castigo adiado. E os pecados feitos agora no presente tem castigo adiado. Por quê? Porque Deus espera a humildade do homem. O desejo de se arrepender. Tem hora que a gente vê algumas pessoas fazendo alguma coisa e a gente fica sentado naquele trono esperando a destruição de alguém. Deus vai matar, Deus vai não sei o que, vai acontecer isso, vai pegar isso, vai pegar aquilo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Né? A gente viu na hora que ele pecou, mas não viu na hora que ele se arrependeu. A gente não viu na hora que ele se arrependeu. Ele correu aos pés de Cristo. Aleluia. E o que era para acontecer foi adiado. O que era para acontecer foi adiado. Assim, nós temos o quê? Nós temos um preço a pagar. Entendeu?
Nós temos um preço a pagar, né? Nós pecamos, nós recebemos perdão, mas nós temos um preço a pagar por ter errado consciente. Mas o que a gente vê aqui dentro do contexto diz assim: tem castigo adiados, tudo em perfeita justiça diante de Deus. Então a gente não consegue explicar o amor de Deus. Nós não conseguimos explicar a misericórdia de Deus. Nós não temos capacidade de explicar, né? Nós não temos condições de explicar nada dos atributos de Deus. Nada. Né? E a gente vê aqui, né, que o crente ele passa a ser justificado. Agora não tem mais problema com aquilo que ele praticou, porque ele creu em Cristo, e o sangue de Cristo purificou ele de todo pecado, né? E agora, né? Ele não tem que chegar pagando nada, ele não tem que gastar, ele não tem que correr atrás, ele não tem que fazer penitência, porque Cristo, em Hebreus está escrito, é o último sacrifício, aleluia, para aqueles que creem em Deus. O último sacrifício foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Entendeu? Terminou. Você crê em Jesus. Pastor, eu vou errar, mas fique tranquilo, que agora, além dele ter levado os teus pecados na cruz do Calvário, é o único livro que você vai encontrar na Bíblia em Jesus como advogado, aonde? Em 1 João. Agora ele passa a ser o quê? O teu advogado, porque ele está sentado à direita do Pai e ele intercede por nós. Ele está como nosso advogado. Aleluia. Enquanto ele está lá à direita do Pai, o Espírito Santo está aqui na terra. Em Romanos capítulo 8, versículo 26. Aleluia. Intercedendo ao Pai por nós. Intercedendo o Pai por nós. Tem hora que o nosso vocabulário é tão pequeno para chegar dentro de Deus. As nossas palavras são poucas. Nossos argumentos são poucos. Mas o Espírito Santo está lá. Aleluia. O Espírito Santo está daqui intercedendo. E Jesus lá à direita do Pai intercedendo. Aí chega o que? A vitória da igreja. A vitória daqueles que crê em Cristo. Aleluia. A vitória daqueles que crê em Cristo. Vamos lá. Aqui diz assim a letra C, glorificado. Então nós vamos ser o quê? Justificado, e nós vamos ser glorificado. E os predestinou, e a esses também os chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que ou chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esses também o quê? Glorificou. Então, preste bem atenção. Aqui vai acontecer algo para a vida daqueles que entraram nesta embarcação, para aqueles que estão dentro desse navio agora, que recebeu Cristo como capitão do navio e quer entrar, aleluia, e quer entrar no céu, que o destino desse navio é o céu, aleluia. Vai entrar quem? Vai entrar quem? Aquele que Deus glorificou. Vai entrar quem? Aqueles que Deus o chamou. Oh, aleluia. Vai entrar quem? A quem ele justificou, né? E quem justificou, a esses também glorificou. Então, é o tipo de crente que vai entrar, aleluia, que vai entrar a estar com Cristo, como diz a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Vamos mudar aqui, irmãos. Aqui diz, aí, letra D, diz assim, conformado à imagem do Filho. Nós somos conformados agora, depois que aceitamos Cristo, entramos na igreja, que é o navio, Cristo é o piloto do navio, agora nós somos conformados à imagem de quem? Do seu, daqui filha, pode vir daqui, do seu Filho, a imagem do seu Filho. Aí diz assim, porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Conhecer de antemão é o equivalente a amar de antemão. Amar de antemão. E é usado no sentido de ter como objeto de estima e efetiva. É optar por amar desde a eternidade. Então, o que o crente passa a ser? Depois que ele entra no corpo de Cristo, ele entra nesta embarcação, ele passa a ser, para Deus, como objeto de estima. Objeto de estima. Oh, aleluia.
essa estima, aqui diz assim, afetiva. Aleluia. E aqui diz assim, e optar, Deus optou em nos amar desde a eternidade. Oh, aleluia. Nós temos que saber disso. Nós temos que estar convictos disso. Mas quantas pessoas desistindo do propósito de Deus? Quantas pessoas desistindo do propósito de Deus? Por qualquer coisa, irmão. É qualquer coisa. Tem crentes saindo de dentro da igreja, largando, abandonando seus ministérios, porque ninguém abraçou, porque ninguém estendeu a mão, porque ninguém olhou, porque ninguém pegou na mão quando saiu na porta da igreja. Irmão, coisas banais, as pessoas estão desistindo. Mas por que desiste? Porque elas não têm este conhecimento. Aleluia. Que mesmo nós estando no mundo de pecado, aleluia, e nós aceitando Jesus como Senhor e abandonando o pecado, o amor de Deus agora não se inicia em nós agora, antes que nós existisse. Antes que nós fosse formado, antes que o mundo existisse, oh aleluia, Deus nos amou. Deus nos amou. Aleluia, aleluia. E saber que Deus nos ama. E Ele nos tem como objeto do quê? De estima afetiva. Objeto de estima afetiva. Oh aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa de ficar resmungando. Ninguém me ama, Deus não me ama. Se Deus me amasse, eu não estaria passando por isso, não estaria passando por aquilo. Deus te ama. Deus te ama, tu está sendo guardado nele, individual, aleluia, dos obstáculos e a circunstância que você esteja enfrentando. No capítulo 8, o pastor Andreilson, ele fez aqui a leitura oficial. Eu não sei se você prestou atenção, né? Se você prestou atenção no capítulo 8, né? Versículo de número, deixa eu ver aqui no versículo 35 a seguir: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, a perseguição, a fome ou a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então isso não pode deixar você, isso não pode tirar você, aleluia, dos seus objetivos espiritual, do plano de Deus de salvação para a tua vida. Tu não pode deixar por causa dessas coisas. Aí você vai ver aqui no versículo de número 38, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O que é que Paulo está querendo deixar bem claro aqui? Ô crente, presta atenção. Se tu está aqui, aleluia, aleluia, se tu está aqui por causa do sacrifício vicário de Cristo na cruz, aleluia, o amor de Deus, ele foi derramado em Cristo. O amor de Deus foi derramado em Cristo, para que este amor de Deus, através de Cristo, nos alcançasse. Aleluia, nos alcançasse. Meu Deus. Não aguenta a luta. Eu fui tomar um café hoje, não tinha um pão na minha mesa. Está desviando. Fica sem pão mesmo. Fica sem pão. Fica sem pão mesmo, tem perigo. Dá glória a Deus sem o pão. Eu fui lá olhar no meu guarda-roupa, minhas roupas estão tudo, meu Deus, minha roupa está tudo batida, que não sei o que, eu não posso nem comprar uma roupa nova. Estou triste, umas coisas, irmãos, que o crente que nunca parou para meditar nessa doutrina aqui, né? Essa doutrina aqui, isso aqui é chamado doutrina da salvação, é chamado doutrina da salvação. Se você olhar o tamanho da obra de Deus para que tu estivesse aqui nesta noite, tu ia glorificar a Deus em toda a circunstância da tua vida. Eclesiastes 9:8, porque em todo tempo seja alva tuas veste, que não falta azeite na sua cabeça. Aleluia. O que nos põe firme? O que é que nos dá estabilidade? É de saber que um dia nós vamos morar com Cristo, e o que nós sofremos, as lutas, a adversidade que passamos aqui, vai ficar por aqui mesmo.
Vai ficar por aqui mesmo. Aleluia, isso vai ficar para trás. Lá em Apocalipse, depois do capítulo 20, né? No versículo 21 vai falar da Nova Jerusalém, né? Ali vai entrar pelo reino milenar. Uma das coisas que me chama a atenção é que fala que lá não vai ter dor, lá não vai ter pranto, lá não vai ter sofrimento. Lá não vai ter sofrimento, então sofra com Cristo aqui. O que Paulo está dizendo aqui? Que nessas coisas, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas quando a gente suporta, quando a gente aprende a vencer a circunstância da vida. Entendeu? Tudo vem para dar errado. Tudo vem para te amargurar. Mas lembra que o teu nome está escrito no livro da vida e que tu tem que entrar na cidade santa pela porta. Tu vai ser chamado. Ou do porquê sair da embarcação? E do porquê permitir que o teu nome seja tirado do livro da vida? Ou do porquê? Oh, aleluia, 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 aleluia. E saber disso, entender isso, né? Que esse amor de Deus vem de muito longe. Esse amor de Deus vem de muito longe, né? Vamos prosseguir aí. Letra E. Diz assim: santos inculpáveis, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santo e irrepreensível diante dele em caridade. Então, o que está dizendo aqui o apóstolo Paulo? Ele nos chamou para ser santo e inculpáveis. O que Paulo escreve a Timóteo dizendo? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de que nada tenha que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Nós somos chamados para ser santo. Entendeu? Um crente, irmão, que é um cristão verdadeiro, você não vê ele passando por aí, andando por aí, e alguém apontando ele com o dedo, não. Não. O que a Bíblia nos fala da sunamita? Quando Eliseu desceu pelas outras vezes. O que ela diz? Olhou para o marido dela assim: aquele homem que eu vejo descendo ali é um verdadeiro, é um santo homem de Deus, é um crente verdadeiro. Então o crente, ele tem que ser irrepreensível. Aleluia. E para ser irrepreensível, você tem que, aleluia, você tem que aceitar a santificação na tua vida. Precisamos aceitar a santificação. E tudo isso aqui que nós vamos fazer diante de Deus não é obrigado, não é oprimido. Tem que vestir assim, tem que me calçar assim, eu tenho que deitar assim, eu tenho que andar assim, eu tenho que orar desse jeito, eu tenho que cantar assim. Parece que é um jugo na vida do crente. Servir a Deus. Tudo pesa. Tudo pesa, irmão. Tudo pesa. Você percebe no rosto da pessoa quando você pede algo para eles fazer. Entendeu? Pede, você já vê. E aí a gente vai ver aqui, eu vou servir a Deus em amor, em caridade e em amor. Aleluia, servir a Deus pelo que Ele me fez comigo, antes que o mundo fosse formado, antes que eu existisse, eu vou servir Ele, missionários dele, em amor, em caridade. Oh, aleluia, porque tudo na minha vida, aleluia, não vai ser para a minha honra, vai ser para a glória dEle, vai ser para o louvor dEle. A palavra de Deus nos fala. Aí a gente vê aqui, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A eleição é feita em Cristo pelo seu sangue. A eleição é feita em Cristo pelo seu sangue. Oh, aleluia. Em quem Cristo pelo seu sangue, né? O propósito de Deus, já antes da criação, era ter o povo para si, mediante a morte redentora de Cristo na cruz. Então, Deus predestinou, né? Aí Deus criou o universo, criou todas as coisas, o céu e a terra, Deus criou todas as coisas. Fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e o homem falhou. O homem falhou. E quando o homem falha, oh, aleluia, se Deus fosse como eu e você, tinha entrado em desespero. Se a gente levantar uma construção e ela trincar ou alguma coisa, a gente entra em desespero, porque a nossa obra criada tem que demolir, começar do zero, fazer tudo de novo. Mas o nosso Deus, quando o homem falha, Ele está no trono dele, tranquilo, na sua soberania. Lá na eternidade Ele já tinha provido o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Já tinha provido o Cordeiro, né?
né? O homem está em desespero, pecou, correndo de Deus, saiu da comunhão, perdeu a comunhão com Deus, né? Saiu do estado de inocência, agora não é mais inocente. O homem é pecador, o homem é malicioso, o homem entrou agora por um caminho contraditório. Aleluia. E o que criou o homem está lá tranquilo, sentado no seu trono. Não vai ficar assim. Oh, aleluia. O que foi que Deus disse para Eva? No capítulo de número 3, versículos 15. Porque da tua semente, vai nascer um, que é da semente da mulher, que esse vai pisar na cabeça do diabo. Aleluia. Ela falando a respeito de quem? De Jesus Cristo. Que ele viria para destruir todas as artimanhas do diabo, né? E Jesus veio e fez isso. Hoje a vitória da igreja está na morte de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Aí a gente olha aqui, dentro do contexto, aqui diz assim: e nos predestinou para filho de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A eleição é feita em Cristo pelo seu sangue. Então, vamos lá. No processo em que Cristo nasceu, quem estava dentro do processo da eleição? Os judeus. Sim ou não? Os judeus. Os judeus estavam no processo da eleição. Tá. Aí Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, e alguns judeus aceitaram a Cristo. Sim ou não? A igreja não começou com os gentios. A igreja começou com os judeus. Os primeiros crentes foram judeus. Quando esses crentes aceitam Jesus e a perseguição da igreja em Jerusalém, na Judeia e naquela região começou a acontecer aquela perseguição, a igreja se espalhou anunciando a Cristo. E agora o que foi que aconteceu? Cumpre o que João disse: veio para os seus e os seus não receberam. Quem? Os judeus. Não receberam, os judeus não receberam, mas todos quanto receberam é nós, que somos os gentios. Agora se tornou o quê? Filho de Deus. Se tornamos filhos de Deus por adoção. Somos filhos de Deus por adoção. Fomos adotados. Estávamos excluídos do plano de Deus. Estávamos. Porque o eleito aqui eram os judeus fiéis. Aí aqueles que aceitaram a Cristo entra no propósito agora, porque a primeira eleição vem por Abraão e a segunda eleição agora vem por Cristo Jesus. Agora eles são, aleluia, eles entram dentro da eleição por Cristo Jesus. Mas e daí o que acontece? Aleluia, o evangelho não ficou somente aos judeus, alcançou a nós. Aleluia, e nós recebemos. E agora nós somos o quê? Filhos de Deus por adoção. Ele nos adotou. Ele nos adotou. Por isso, irmão, que eu acho que nós como gentil deveria valorizar mais um pouquinho o plano de salvação, viu? E dar graças a Deus dos judeus ter rejeitado. A rejeição dos judeus. Está entendendo? A gente deveria. Aí a gente olha aqui, né? A gente vê que tudo isso aconteceu através do sacrifício de Cristo na cruz. O sangue dele derramado na cruz do Calvário, ele nos conquistou para Deus. Através deles, nós fomos adotados em Deus agora. Se tornamos o que? Filhos adotivos, né? Aí diz assim, nós estamos aqui, diz assim dentro do contexto: a eleição é feita em Cristo pelo seu sangue, em quem Cristo pelo seu sangue fez o quê? Morreu por nós, nos comprou para Deus, nos resgatou para Deus. O propósito de Deus, já antes da criação, era ter o povo para si, mediante a morte redentora de Cristo na cruz. Sendo assim, a eleição é fundamentada na morte sacrificial de Cristo no Calvário, para nos salvar dos nossos pecados. Se não tivesse morte de Cristo na cruz do Calvário, entendeu? Se não tivesse a morte de Cristo na cruz do Calvário, nós não estávamos, ninguém teria chegado a Deus. Ninguém teria chegado a Deus. Mas foi a morte sacrificial de Cristo na cruz que nos reconciliou com Deus, que nos colocou em Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Aí diz assim: adotado como filhos, Efésios 1:5, e nos predestinou para filho de adoção
por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A filiação que o homem recebeu de Deus em virtude de ser criado à imagem divina. Então preste bem atenção. Nós recebemos agora o quê? Nós recebemos o quê? A filiação que o homem recebeu de Deus em virtude de ser criado o quê? A imagem divina, né? Aí diz, é requerida a renovação depois da queda. Esta renovação foi antes de tudo, completada no Filho de Deus, encarnado. E então, naqueles que está nele, pela fé, a filiação se vivifica através do que? Da regeneração. Através da regeneração e da adoção. Enquanto o novo nascimento altera a nossa natureza, a adoção altera a nossa redenção com Deus. Entendeu? A nossa redenção. Ambas se nos torna possível por Deus, por Jesus Cristo, isto é, por sua obra redentora. Deus fez tudo isto segundo o beneplácito da sua vontade. A frase engloba a primeira e a última expressão do propósito eterno. E além disso, não podemos ir. O fim que Deus almeja em sua majestosa obra é a glória da sua graça. Tudo isso é a glória da sua graça. Então nós fomos o quê? Adotados como filhos, né? Aí o que ele fez? A gente olha aqui dentro do texto. Aí nós entramos dentro da filiação que o homem recebeu de Deus. Então nós recebemos agora a filiação através de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo nos levou agora a se tornar filho de Deus. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, foi o que eu disse no princípio, né? Convenceu do pecado, nos revelou Jesus Cristo, aceitamos a Cristo, e através de Cristo agora, oh aleluia, aleluia, nós alcançamos a nossa filiação com Deus. Agora somos o quê? Filho de Deus, somos filhos de Deus. Mas através do quê? De tudo isso. Aqui está dizendo, em virtude de ser criado a imagem divina. A imagem divina. Você não sabe, irmão, o processo de restauração da humanidade. Trabalho profundo de restauração da humanidade, né? Para quem olha para o contexto sagrado e o tempo que se demora, a gente olha que de Adão até o dilúvio, 1.200 anos. 1.200 anos. Entendeu? A gente olha de Abraão, né? De Abraão ali, até o povo sair para a terra prometida, né? 700 anos. Que processo é esse de Deus trabalhar, colocar o homem no deserto, Deus dá lei ao homem, entendeu? A lei ser dada ao homem. Qual era o projeto de Deus? Sempre o plano de Deus era reconquistar o homem, trazer o homem de volta à comunhão com Ele. Mas o que acontece no meio de tudo isso? Que dificuldade, porque o sacrifício não era necessário. Domingo eu pregando em Dourado, eu falei para os irmãos, teria vasilhas para medir a quantidade de sangue de animal que foi derramado? A quantidade de sangue de animal. O que nós sabemos muito bem que somente num sacrifício Salomão mandou matar 25 mil boi. No segundo sacrifício ele mandou matar 120 mil cordeiros. A quantidade de sangue que foi derramado, o sangue de animais era o suficiente para quê? Só para apaziguar a ira de Deus. Mas o que consumou, aleluia, a nossa vitória, foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Aleluia, consolidou a nossa vitória. Aí a gente olha para o contexto e a gente vê aqui, né? Aí depois da queda havia uma necessidade do que? De uma renovação, né? E essa renovação foi antes de tudo completada no Filho de Deus encarnado, né? Aí diz assim, então aqueles que estão nele pela fé, a filiação se vivifica através da regeneração. Através da regeneração. Entendeu? Nós como crente, nós temos que orar pedindo a ajuda do Espírito Santo, irmão. Nós temos que nos santificar.
Está entendendo? Larga desse negócio de alguém ficar falando para você que Deus te aceita do jeito que tu é. Uma doutrina que tem por aí. Fica tranquilo, Deus te ama do jeito que tu é. Deus te escolheu assim, mas Ele não escolheu assim para continuar assim. Porque Ele tem o poder de mudar. Ele tem a capacidade de transformar. Oh, aleluia, Ele tem a capacidade, Ele tem o poder de nos transformar. Aí você vai ver aqui, né, a filiação se vivifica através da regeneração e da adoção. Enquanto o novo nascimento altera a nossa natureza, a nossa natureza, né? Era, antes, passou, está no passado. Eu não sou o mesmo, eu não posso continuar sendo o mesmo. Está entendendo? Uma quantidade de pessoas que não faz por onde de se tornar nova criatura. Que dificuldade para Nicodemo quando Jesus disse: é necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Que dificuldade para Nicodemo. Entendeu? E que dificuldade que temos nós hoje. Porque tudo é sacrifício, irmão. Tudo é pagar um preço. Ai, Deus falou para mim e tal. E agora eu entrei por um processo de oração, de jejum. Ah, você não sabe da luta. Irmão, se santificar é luta? Não, é privilégio. Santificar é privilégio. O que Deus falou no livro de Levítico? Deus disse a Moisés que dissesse aos sacerdotes: diz ao povo, sede santo porque eu sou santo. O que Pedro está dizendo lá na sua epístola, capítulo 1, versículo de número 15 a seguir? Ele disse: santo em toda a vossa maneira de viver. E o que Paulo está dizendo aos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23? E o Deus de paz vos santifica em tudo, espírito, alma e corpo, plenamente santificado para o dia da redenção. Tem que mudar. Precisamos mudar. Oh, aleluia. Talvez a gente ache que estamos dentro da embarcação. Talvez a gente ache que faz parte da igreja. Ou a gente está só no ministério, mas ainda não entrou na embarcação. E é tempo de nos preparar para isso. Oh, aleluia. É tempo de nós nos preocupar, né? Há quanto tempo, pastor, que o povo diz que Jesus está voltando? Mas Ele está voltando, não é? Ele está voltando. Ele não voltou ainda no coletivo, mas todos os instantes, minutos e segundos, Jesus está voltando para alguém. Em Amós capítulo 4, versículo 12 diz: prepara, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Temos que estar preparados. Aí a gente vai ver aqui, né? A gente olha aqui para o contexto. Enquanto o novo nascimento altera a nossa natureza ela tem que ser ela tem que ser mudada. A nossa natureza. Agora nós temos que ter uma nova natureza. E qual é a natureza que temos que ter? A natureza de Cristo. Temos que assemelhar a Cristo. Está difícil, pastor, mas não é impossível, né? Que para Deus tudo é possível. Nós temos que mudar. Aí a gente vai ver aqui, né? Aqui diz assim: a adoção altera a nossa redenção com Deus. A nossa redenção com Deus. Ambas se nos torna possível por Jesus Cristo. Quer dizer, tanto a nova natureza, oh aleluia, ambos, né? A nossa redenção. Nós podemos ver aqui, diz assim: ambos se nos torna possível por Jesus Cristo, isto é, por sua obra redentora. Deus fez tudo isto segundo o beneplácito da sua vontade. Olha o que acontece: estávamos excluídos, Jesus nos comprou na cruz do Calvário, o Espírito Santo nos trouxe e colocou no corpo de Cristo, agora fazemos parte do corpo de Cristo, somos o quê? A noiva do Cordeiro, a noiva do Cordeiro. Oh, meus irmãos, e agora? Qual que era mais difícil? Te tirar do mundo? Ou pedir ajuda do Espírito Santo para que mude a tua velha natureza? Que mude os nossos procedimentos. Meu Deus, irmãos, a gente não pode ser santo só quando vem para a igreja. A gente não pode ser santo somente quando vem para a igreja.
A gente tem que ser santo em todos os lugares. É um preço que pagamos por isso, mas isso é uma renúncia. Salvação vem por meio de renúncia. Está entendendo? Quando eu vi, não, não é quando eu vi. Não é nem para ver, não é nem para acontecer, não é para existir. Por quê? Nós temos a ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós temos a ajuda do Espírito Santo. E o que a Bíblia nos fala? Esforça-te e tem de bom ânimo. Tem que ser mudado, isso aí tem que ser mudado. Porque Jesus te amou antes. Jesus te escolheu, Deus já tinha te escolhido lá na eternidade. E tu já está aqui, e já está com o pé levantado para entrar na embarcação a qualquer instante. Aleluia. Algo ainda da velha natureza te arranca da embarcação, que é a igreja. Aleluia. Que o navio, que é a igreja, algo te tira. Meu Deus. Deus fez tudo isso segundo o beneplácito da sua vontade. A frase engloba o quê? A primeira e a última expressão do propósito eterno. Além disso, não podemos ir. O fim que Deus almeja em sua majestosa obra é a sua, aleluia, é a glória da sua graça. A glória da sua graça. Oh, aleluia, aleluia. Precisamos correr mais, precisamos nos dedicar mais, precisamos amar a palavra de Deus, precisamos de ajuda. Como igreja nós precisamos muito de ajuda. Oh, aleluia. Talvez o teu conhecimento só dá para ir daqui em São Paulo, mas dali você tem que fazer uma embarcação, você vai ter que embarcar e você vai ter que entrar num avião e você vai ter que ir para outro país. Até São Paulo você fala a língua portuguesa e dali para frente você vai ter que conhecer outro idioma. E o Deus que te chamou e te escolheu, te convidou você para entrar nessa embarcação, e que tem o filho dele como piloto, ele é poderoso para te ensinar todas as coisas. Ele nos deu o Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. A gente fica naquela mania, eu fui criado assim, minha mãe me ensinou assim, meu pai me ensinou assim, na casa que eu fui ensinado foi assim. Irmãos, aleluia, nós temos que deixar as velhas tradições. As velhas tradições. Entendeu? Que não cabe a nós dizer, em público, o acontecimento que já aconteceu nas famílias onde a gente foi criado. Está entendendo? Que tem hora eu olho para alguns crentes da minha família e eles me colocam no terreno da dúvida. Tem uns que já morreram e eu fico no terreno da dúvida. Eu não sei quem vai ser salvo. Paulo disse que eu não tenho que me preocupar quem vai ser salvo. Ou quem foi para o inferno. Isso não cabe a nós. Mas tem pessoas que ele me colocou da minha família no terreno da dúvida. Está entendendo? Cabe um culto como esse ali na porta da igreja dava uma briga. Discutia ali na porta da igreja. Entendeu? Ia tratar um negócio com uma pessoa, tinha que sair com 7 pedras na mão. Briga, discussão, discórdia, o tempo todo. Tudo, o tempo todo. Entendeu? Aí, estou na igreja, estou no corpo de Cristo. Aí quando acontece o óbito, aí você chega e olha, aí você entra no terreno da dúvida. Jesus, o que eu prego aqui? O que eu prego nesse velório? O que eu vou falar aqui nesse velório? Porque as obras não eram boas obras. E agora, se nós estamos em Cristo, nós temos boa obra. E quem aprende a amar a Deus, ama o seu próximo. Assim como Ele nos entendeu e nos compreendeu, e derramou seu sangue na cruz por nós, aleluia, se compadeceu de nós, nós temos que compadecer dos nossos irmãos. E a gente vê pessoas que não têm misericórdia nenhuma. É um caminho. É bom a gente chegar e não colocar a cabeça no travesseiro somente. É bom a gente chegar lá e para tirar um momento para pensar. Ora a Deus, pergunta para o Espírito Santo: será que eu estou andando no Espírito? Será que eu estou cumprindo com a vontade de Deus na minha vida? Começa a fazer isso.
Nós chega lá e, essa noite eu deitei, eu nem vi a hora que eu deitei, nem vi a hora que eu acordei, despreocupado. Crente tem uma preocupação. E qual é a preocupação? Será que se as trombetas tocar e eu vou ouvir a voz do meu Senhor? O Espírito Santo me preparando aqui, me equipando aqui e me levando para encontrar com Jesus nos ares? Será que eu faço parte da igreja eleita? Será que eu estou dentro do navio mesmo? Ou eu estou vivendo na igreja? Estou vivendo aqui no meio da igreja onde eu congrego somente de emoção. Estão felizes, irmãos? Estão alegres? Glória a Jesus. Aleluia. Que bom é saber que você está na igreja e que Jesus Cristo é o piloto da igreja. Jesus é o piloto da igreja. E a embarcação que você está, Ele é dono da embarcação. Ele não alugou a embarcação, não. A embarcação, Ele comprou ela com o sangue dele, que é a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Os santos de todos os tempos. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer o encerramento. Falta 5 minutos. Encerramento do culto. Se coloque em pé, por gentileza.